A paz do Senhor, os irmãos. Venho aqui hoje, mais uma vez, começar outra lição da revista Batalha Espiritual. Dessa vez estudaremos a lição 10, que tem como nome Poder do Alto contra as hostes da Maldade. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de nós nessa manhã, que a gente possa estar fazendo a sua obra, a sua vontade, o seu querer, e que a gente todos os dias venha buscar o seu poder. Vamos, antes de mais nada, antes de começar essa lição, vamos de oração. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a nossa vida em tuas mãos, fala com cada um de nós, nos ensina a tua vontade, que a tua vontade permaneça sempre sobre a nossa vida, porque temos uma vontade, mas que se ela não bater com a sua, que venha prevalecer a sua vontade, que o Senhor venha nos ensinar, me usa como instrumento da tua obra para fazer a tua palavra fluir e ser evangelizada, que sua palavra venha chegar a outras pessoas. Toma cada um que vai assistir a live e a cada um que vai assistir depois nas redes sociais, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos lá, o poder do alto contra as hostes da maldade. O nosso texto bíblico em classe vai estar em Atos 8, de 5 a 13, e depois 18 ao 21. Vamos ler. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saía de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com arte mágica. Mas como crescem em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu pôr as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro? Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Amém. Agora vamos para a introdução dessa lição de hoje, que fala o relato do trabalho evangelístico de Filipe em Samaria. Nos chama a atenção, primeiro, por causa da animosidade que havia entre judeus e samaritanos. Depois, porque Jesus havia dito antes: não entreis em cidade samaritana, Mateus 10, 5. Mas a região foi palco de um grande avivamento com a chegada do Evangelho. Isso aconteceu no poder do Espírito Santo, que trouxe muita alegria, gozo e libertação na cidade, mas o Evangelho também veio para desfazer as obras das trevas. O primeiro tópico dessa lição vai ser contexto histórico de Samaria. O samaritano era um israelita que se mesclaram como povos estrangeiros durante o período da dispersão das 10 tribos do norte em 722 a.C. Com o passar do tempo, essa mescla veio a ser também religiosa,
Na era apostólica, o clima entre judeus e samaritanos era tenso. O Evangelho de João resume o relacionamento entre judeu e samaritanos. Nas seguintes palavras, judeus não se comunicam com os samaritanos. João 4:9. A fundação de Samaria. A cidade foi fundada pelo pai do rei Acabe, o qual reinava sobre 10 tribos do norte, que se apartaram de Jerusalém no século 10 a.C., 1 Reis 12, 19-20. O nome do rei era Onri, que comprou um monte de um cidadão chamado Semer, onde fundou uma cidade a qual deu o nome de Samaria, em homenagem ao dono anterior, e fez dela a capital do seu reino. 1 Reis 16, 24. Mesmo antes da dispersação dos israelitas do Reino do Norte, já havia um clima de tensão entre samaritanos e Samaria e Jerusalém, Israel e Judá, os dois reinos que se dividiram após a morte de Salomão. O que acontece aqui? Primeiro a gente vai ver o contexto histórico dessa lição. Quando a Assíria invade Israel, o que a Assíria faz? Pega o povo e distribui nas outras províncias que ela tinha. Porque os assírios, eles tinham essa coisa, eles invadiam um reino, pegavam aquele povo, misturava com outro reino que ele já tinha tomado para eles. Por quê? Porque eles faziam aquela mistura, ele misturava os povos, para que os povos não fossem mais puros. Então, com todo o reino que eles dominavam, eles iam lá e faziam isso, misturava, porque eles pegam o povo de Israel, as 10 tribos, e jogam em outras nações que já eram de poder dos assírios, e trazem também de outras nações pessoas para o reino de Israel. E é como aqui o texto falou, não virou só uma mescla de pessoas nacional, assim, como dizer, de culturas, mas também de religiões, que eles começaram a pegar coisas de outras religiões para juntar a religião judaica. Então é isso que acontece, é isso que aconteceu. Então o povo samaritano não era um povo puro, era um povo mesclado, porque mesmo Jerusalém, quando foi levado de Judá para a Babilônia, eles não se contaminaram, eles ficaram entre eles mesmos, eles tiveram o relacionamento entre eles mesmos, não fizeram igual o povo samaritano. O ponto 2, o cativeiro. Quando o rei da Síria, Salmaneser, sitiou Samaria, em 722 a.C., levou para o cativeiro as 10 tribos do norte. 2 Reis 17:3. Mas foi Sargom II, sucessor de Salmaneser V, que concluiu o cativeiro dos israelitas, das 10 tribos do norte. Os assírios levaram as 10 tribos do norte para outras regiões e trouxeram estrangeiros para povoarem a terra de Israel. Os poucos filhos de Israel que ficaram na terra se misturaram com os estrangeiros, deportados de sua terra. 2 Reis 17, 24, 31. Desse modo, seus filhos não eram totalmente judeus, nem completamente gentios, eles eram os samaritanos. Então, o que acontece com o Reino do Norte é isso. Há uma mistura, porque o pouco povo que ficou na cidade não tinha mais com quem se relacionar normalmente, porque existia poucas pessoas, e eles habitaram aquela cidade com povo estrangeiro. E aí o que aconteceu? Esse povo estrangeiro, com o povo que tinha restado lá, acabaram se dando em casamento um para os outros. E aí é aquilo que eu já tinha dito, fez aquela mistura, a mistura entre os povos. E aí aquele povo já não era um povo judeu puro. Então aí já tinha uma briga entre o povo do norte e o povo do sul, e quando acontece essa mistura,
o povo acaba, então, o judeu, ele acaba ficando com raiva mais ainda do samaritano, porque eles não consideravam eles mais como judeu, não mais já puro, porque eles tinham se misturado, não somente pela a sua raça, mas também pela sua religião. O ponto 3 dessa lição vai falar a diferença entre judeu e samaritano. Os judeus recusaram a ajuda dos samaritanos na reconstrução do Templo de Jerusalém, quando Judá retornou do cativeiro babilônico. Os samaritanos rejeitaram as escrituras do Antigo Testamento, adotaram apenas o Pentateuco e também construíram um templo rival no monte, Gerizim. Com esse fato, a ruptura samaritana se consolidou, mas eles esperavam também a vinda do Messias. João 4:25. Na era apostólica, Samaria era o nome da cidade e, ao mesmo tempo, da província romana. Então, aqui é o que eu já estava falando. Houve essa separação, tanto na parte até da religião. O povo samaritano pegou o Antigo Testamento, todas as histórias e tudo, só adotou o Pentateuco. Então, os 5 livros que é chamados de livro de Moisés. Então, o povo samaritano só adotou esses 5 livros do Antigo Testamento, enquanto o povo judeu tinha adotado todos os livros que já tinham sido escritos, principalmente dos profetas. Só que é aquilo, o povo samaritano, mesmo não tendo adotado os outros livros, eles também acreditavam na vinda do Messias. Ele também acreditava que viria o Messias. Então, de repente, até por isso, quando eles viram a palavra de Deus, aquela mulher samaritana, Jesus fala com ela no poço, ela transmite a mensagem, eles vão até ele. Então, por isso que eles devem ter aceitado tão grande também a vinda de Jesus. Ter escolhido Jesus como seu único salvador, porque eles acreditavam que viria um Messias para o salvá-lo. E eles ficaram tão alegres, mesmo tendo Jesus ter falado para não entrar na cidade de Samaria, dos samaritanos. Mas por que Jesus deve ter falado isso? Porque os samaritanos ainda não tinham entendido o que estava por vir. Eles ainda deveriam ter alguma coisa que Jesus ainda não tinha visto. Lembre-se que Jesus foi expulso com seus apóstolos de algumas cidades de Samaria. E tanto é que João e Tiago falam assim, por que o senhor não ora do céu e manda cair fogo e matar logo todo mundo? E Jesus, não, calma, não é assim. Acalma o coração de vocês. E olha só, é porque Jesus ainda não tinha chegado o momento, por isso que Jesus deve ter falado. Mas após o momento que ele fala com aquela mulher, e aquela mulher leva o evangelho lá para dentro da cidade de Samaria e traz o samaritano, Jesus fala, agora eles estão aptos a receber. É por isso que as pessoas vão atrás, porque Deus vem falando aos poucos, como falou com Paulo, como mostrou para Pedro, em sonhos e visões, que eles também são merecedores. Porque se eles não fossem merecedores, nós também não seríamos merecedores. Então, Jesus, primeiro ele veio para os judeus. Primeiro ele queria os judeus pregando o evangelho para alcançar as regiões, para alcançar as demais nações. Mas, infelizmente, eles não aceitaram isso. Foram poucos. E hoje está na mão de quem? Está na nossa mão, na mão dos gentios. Nós que pregamos o evangelho do Senhor Jesus. Alguns judeus já aceitaram a Jesus, mas ainda falta muitos que ainda não acreditam e ainda estão esperando o seu Messias. Porque o que o povo judeu esperava era um Messias político, que ia tirar eles da mão de Roma, mas não um Messias que iria salvar a sua alma da mão do diabo. Amém? Hoje eu termino essa primeira parte da lição aqui, mas amanhã estarei de volta dando continuidade a essa lição. Vamos para a oração para que Deus possa falar ao nosso coração. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a nossa vida em tuas mãos. Faça a sua vontade, seu querer. Não permita que a gente se desvie do seu caminho e que nenhum mal nos aconteça. Nos proteja, Senhor,
com as suas mãos fortes e poderosas, nos dando um ótimo dia, onde colocarmos a planta dos nossos pés, a tua presença ali esteja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até a próxima live. Que o Senhor Jesus vos abençoe a cada um de